Bom dia, então. Sou o Cristiano, vim com o Marcos agora pela manhã de Brasília. Aqui já estão as colegas Elisa e Karina, né, coordenadora de São Paulo, a chefe do posto de Guarulhos. Então, na sequência, quando entrar uma questão, gente, mais técnica, às vezes uma questão específica, né, a Elisa está aqui, acho que depois ela pode tirar essas dúvidas com vocês, tá? O papel meu e do Marcos é esse mais de gestão, onde nós vamos colocar pessoas, né, o que nós vamos mais conduzir o processo. Tá? E a minha fala é um pouco nesse sentido, tá? É no sentido da gente demonstrar o que a gente pensou, é só entrar um pouco mais no detalhe, do desafio que a gente assumiu agora nesses 3 meses, 4 meses, que foi quando o William Dib, né, o nosso diretor lá, assumiu e chamou a gente, né? Primeiro o Marcos, aí o Marcos chamou a gente, já tinha trabalhado lá em Portos e Aeroportos, estava 12 anos lá, né, então, mas sempre eu tinha atuado mais com a questão de viajante, a parte mais de controle epidemiológico. E na área lá a gente tinha trabalhado para trabalhar com meta de risco, né, porque a missão da Anvisa é eliminar ou reduzir riscos. E acho muito estranho quando você vai para uma área, sua meta é diminuir tempo de fazer alguma coisa, né? Muito esquisito, né? Parece que, assim, poxa, mas você está diminuindo os riscos, controlando, etc., né? Então, a gente foi para essa área, né? E essa foi a fala lá quando teve o convite, né? Olha, eu topo ficar à frente da área, mas se a gente puder estar saindo desse foco que a área tem, que é sua fila, né? Então, hoje a meta que está lá no contrato, essa meta de 7 dias que a gente colocou na orientação de serviço, o pessoal nos cobra, não está seguindo os 7 dias, a gente nem inventou ela já está lá no contrato de gestão da Anvisa. Tá? Ela está lá nos instrumentos, na avaliação de desempenho, né? A Anvisa presta contas, apresenta, e tem regularmente explicado por que não atinge, né? Por que a gente não está atendendo vocês aí, depois que vocês protocolam o processo nesses 7 dias. Bom, e aí era esse cenário, a gente assumiu, já conhecia, já tinha ido em praticamente todos os locais do Brasil, localidades de Pacaraima, já tinha ido em diferentes fronteiras no Brasil, né, na gestão anterior, e então já conhecia os colegas, já conhecia várias equipes, e agora tinha, com esse novo desafio da gente pensar o que a gente poderia trabalhar para melhorar a nossa atuação na anuência, né, no tratamento administrativo das licenças de importação. Tá? Claro, na área de produtos a gente trabalha também com a bagagem acompanhada, a gente trabalha com remessa expressa, né? A gente tem outras modalidades aí, então, que podem estar chegando produtos. Mas o problema que a gente tem, histórico, eu já ouvi isso há muitos anos, acho que as filas elas não são novas, né? Esses tempos, eles já, década aí que a gente acompanha, e que era que a gente não consegue levar contento. E aí, teve um tempo para a gente, né, conhecer, entender melhor o problema, se aproximar e também ver o que o pessoal já vinha trabalhando. Com certeza, a equipe também tinha seus esforços, né, já tinha N projetos e a gente procurou identificar aquilo que a gente entendia que estava coerente, manter. Né, a gente está praticamente trabalhando com os projetos que os colegas vinham trabalhando e adicionou algumas coisas que a gente entendeu que eram necessárias. Tá? E é isso que a gente vai apresentar para vocês, que foi o que a gente apresentou, como o Marcos falou, para a diretoria, e disse, ó, diretoria, a gente entende que desenvolvendo essas iniciativas a gente vai acabar com essas filas e logo talvez a gente consiga também ter uma meta aí, né, na área, deixe de ser um objetivo de melhorar nosso tempo de atendimento e seja reduzir o risco. A gente possa dizer, olha, nesse ano eu tinha N problemas com o produto, meu maior problema era com produto de tal tipo, com de alto risco, era de baixo risco, e a gente reduziu, a gente fez N ações, que não necessariamente sejam anuência, pode ser uma reunião com o setor, melhorou a RDC, especificou melhor um documento e melhorou o risco do produto, e não seja a fila. Tá? Que a ideia, que também isso, gente, é uma mudança grande que está tendo na própria visão do tratamento que o Brasil vai dar para o comércio exterior. Né? Vocês que atuam aí, devem ter participado aí da consulta que teve agora, né, do novo processo de importação. Não sei se todo mundo já viu aqui, todo mundo acompanhou, né? Quem atua aí impacta bastante. Né? E lá tem uma nova visão, né? Tem uma nova visão de como é a atuação dos órgãos de anuentes. Né? E uma crítica ao modelo atual, que é uma crítica, quando a gente chegou, a gente recebeu, como eu não tinha nunca trabalhado na gestão da área, eu
tinha que entender, assim, poxa, mas o que é esse problema? Por que a gente causa esse problema? A gente tem que atuar dessa maneira, né? E vinha uma crítica lá nas primeiras reuniões, quando a gente estava chegando lá no Conselho Nacional de Facilitação, lá com a Receita Federal, com o MAPA, né, e outros órgãos que atuam na anuência, de que a Anvisa fazia muita anuência. Por que a Anvisa usa tanta anuência nos seus controles, né? E a crítica de usar a anuência, né, o tratamento administrativo, como um instrumento finalístico seu, né, que eles entendem que não deveria ser, né, que o tratamento administrativo, as anuências de importação, deve ser um instrumento para que você, né, consiga ver aquelas questões de maior risco, né, faça as verificações que o órgão precisa fazer, mas que não tenha esse impacto, né, de cargas paradas, de estocagem aí desnecessários. Então, assim, a gente foi se aproximando, foi procurando entender, foi procurando ver os projetos, e aí apresentou essa proposta. Claro, não é uma proposta acabada, tá, gente? Como eu falei, a gente ficou coisa de um mês e desenhou a proposta, né? Então, ela tem muita coisa que a gente está fazendo, está ajustando, né? Procurou, quando escreveu, levantar os riscos. Olha, isso aqui tem um grande risco, os colegas, né, são novos, vão começar a fazer coisas, vai ter diferença. Então, a gente via riscos, mas era a alternativa que a gente tinha à época. Bom, uma questão importante aí é que essa previsão nossa de atuar na anuência, ela está na lei de criação da Anvisa, tá, gente? Tinha alguma discussão, alguns anos atrás, não sei quem acompanha mais a discussão da atuação da Anvisa em portos e aeroportos, era de descentralizar, trabalhar com o município, etc. E sempre teve uma questão que essa atividade de anuir é uma das atribuições que a gente não tem previsão de delegar aos estados e municípios, tá? Menos que mude a lei da Anvisa, ela é uma atividade que está centralizada na agência, tá? Então, não é uma atividade. Tem outras atividades que a Anvisa exerce que elas são delegáveis, né? Então, é o município que vai lá verificar, é o município que vai lá fazer uma inspeção, dar uma licença numa indústria, mas a anuência não, ela não tem essa vedação de que a gente trabalha junto com o Estado e o município. Então, quem vai ter que fazer é a Anvisa, é o corpo da Anvisa, são os especialistas atualmente a carreira e o quadro que a gente tem ainda em portos e aeroportos. Bom, aí a gente vamos ver as quantidades, né? Quando a gente pega do total aí de atividades que a gente processou no ano, né, a gente tem cerca de 380 mil processos, tá? Aqui a gente está somando junto com remessa expressa, por isso que aumenta esse número, né? E que é um quantitativo que fica distribuído, né, e não de forma igual pelo Brasil, né, se concentra aqui em produtos para a saúde, tá, com cerca de 106 mil anuências aí de produtos, de processos de importação de produtos para a saúde, e aqui pegando o ano 2016, né, e a maior finalidade é indústria e comércio, né, pelo sistema Siscomex. Então, assim, a gente está concentrada a nossa demanda basicamente nessa questão de licença de importação. Tá aqui. Bom, quando a gente olha aí a distribuição, a gente pegou o mês mais recente, quando a gente foi discutir, a gente vê aqui que a gente tem 45% aqui concentrado em São Paulo, né, do que chega no Brasil. Então, era aqui que estava dando fila, né, aqui que tem mais volume de importação, indústria e comércio, remessa expressa também está tudo concentrado aqui. E aí, quando a gente olha lá a distribuição de RH, não é a mesma coisa, né? Apesar de eu ter 45%, eu tenho 14% do RH aqui em São Paulo, né? E outras localidades a gente tem um percentual até bom ali, 4, 5% das pessoas, mas eu tenho 0% de processos de importação. Então, eu tinha pessoas, mas eu não tinha demanda para elas, tá? E esse é um problema, né? Vocês sabem aí, quem acompanha também a Anvisa, que a gente tem 2 quadros na Anvisa, né? Quando criaram a agência, os colegas que já atuavam, né, no antigo setor de portos e aeroportos, que eram de diferentes formações, egressos de diferentes órgãos, aqui em São Paulo, basicamente, do Exinamps, né, outros colegas eram da antiga FUNASA, que atuavam no controle de endemias em portos e aeroportos, então colegas com diferentes formações, colegas de nível básico, colegas de nível superior, colegas que eram da saúde, outros não.
eles compuseram esse primeiro quadro da Anvisa em portos e aeroportos, né? E depois a gente teve o concurso. Aí sim, já na lei de criação da Anvisa, já dentro do cargo previsto na lei das agências reguladoras, que são os especialistas e técnicos de regulação, os analistas administrativos, tá? E os técnicos administrativos. Então, esse é o novo quadro, isso que é idêntico a todas as agências reguladoras. Que aí o órgão define, ó, preciso de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, etc., né, todos de nível superior, grande parte pós-graduados, esse é o novo quadro, né? Então, a gente tinha um quadro de colegas, né, que é um quadro em extinção, e tinha um quadro novo com os especialistas, e esse que foi a primeira composição da Anvisa. E detalhe, né, todos os especialistas no primeiro momento, e do quadro novo, foram concurso para a Anvisa Brasília, né? Então, todos para a sede em Brasília. Essa foi essa primeira distribuição, quando a gente começou em 99. Só que em portos e aeroportos a gente tinha um número expressivo, eram 1.200, quando eu estava lá em 2008, eram 1.200 pessoas, né, que atuavam distribuídas. Não é, esse é o número recente, tá, gente? Que a gente tem 836 pessoas aqui, isso estava dados de maio, tá? Esses é dados de maio aqui, porque os 122, a Karina está olhando aqui, opa, faz tempo que eu não tenho 122 pessoas, né? 122, já está com 100 aqui. Então, assim, esse quadro do pessoal que era egresso, então, do INAMPS e FUNASA, era um quadro que está em extinção. Então, eles vão aposentando e não abre nova vaga. Eles acaba, aquela vaga desaparece. Então, em portos e aeroportos, a gente estava com um número que tem alguns colegas que já são especialistas, tá? A gente já tem uns 200 especialistas pelo Brasil, e os demais são de um quadro que estão se aposentando, né? E estão se aposentando, vocês diziam, eles vão se aposentar não sei quando, né? Na prática, né, os colegas já estão com licença, são colegas com mais idade, é de saúde, é licença prêmio, foi para capacitação, etc. Então, são colegas que a gente, às vezes, eles não estão mais efetivamente. Então, os nossos números ali de 836, a expectativa é que ano que vem, e já ao longo desse ano, a gente já está com uns 400. Tá? Então, os colegas... E as políticas de governo hoje não tem previsão de nenhum concurso, né? A gente tem até previsão de, ao contrário, né, ter uma política para o pessoal sair do serviço público até se aposentar. Então, o nosso número ali pode ficar menor que esses 400 aí que a gente está estimando. Tá? Então, isso é algo grave, né? O que o pessoal fazia no passado, quando eu tinha vários em outros estados? Eu botava força-tarefa, tinha colegas lá, estavam, né, capacidade ociosa, né, fazia força-tarefa, traz eles para São Paulo. Então, a gente estava sempre com força-tarefa aqui. Toda semana tinham algumas dezenas de colegas que ficavam em Guarulhos, em Congonhas, em Santos, Viracopos, né? Então, ia sempre tendo uma turma de força-tarefa. Outra estratégia que se adotou no passado também foi tentar remoções. Então, se colocava vagas para cá, né, Guarulhos, Congonhas, né, etc. Só que ninguém queria, né? Todo mundo foi para Florianópolis, aí Florianópolis tinha bastante gente, o pessoal queria ir para lá, né? Bom, né, Fortaleza, a gente começou a ter, sempre acabava os colegas migrando, né, para os lugares de interesse, né? O pessoal aqui em São Paulo é trânsito muito pesado, violência, o pessoal não quer vir para cá, não. Aí a gente tinha dificuldade mesmo, gente. A gente no dia inteiro, né, demandava para botar 10 em Guarulhos, se escrevia 1, 2, né? Ainda chegava o colega, ainda, opa, não quero ficar aqui, não gostei de ficar em Santos, aí já, etc. Então, a gente tinha tanto dificuldade de lotar colegas, a gente fez vários processos de remoção, né, abria para os colegas, quem quisesse vir, e também esse formato de ter as força-tarefa, né? Vinham colegas aqui e ficavam umas semanas. Com uma limitação que hoje a gente já acabou o nosso recurso, acho que esse ano já praticamente, né? Então, até de recurso, a gente começa a ter dificuldade, às vezes não tem mais previsão orçamentária para estar trabalhando com os colegas. É caro, né? O colega leva 1, 2 dias para se deslocar, chegar, botar no equipamento, né? Fazer mudança no sistema dele, nos perfis deles. Então, a gente era trabalhoso, né? E talvez a gente não teria mais gente também daqui a pouco, tá, gente? Então, esses colegas até que faziam força-tarefa também estão se aposentando. Tá? Então, a questão estava curta mesmo, gente. A gente não estava com os recursos humanos aqui escassos. Né? Chegou um dia a Elisa me disse assim, olha, eu estou com 2 anuentes em Guarulhos. Estava com 2 pessoas, aí entra 200 processos por dia, né? O colega, a produtividade não tem uma métrica bem clara, mas vamos dizer que o colega que fazia muito, fazia 30 processos por dia, né? Então você vê, vai acumulando.
Eu tenho 2, tá? Então 200, eles estão fazendo 60, trabalhando bastante, né? Então, acumulando os processos e as cargas paradas e o custo que vocês têm aí. Tá? Então, o quadro era um pouco esse, né? Só para ilustrar, a gente tinha muita concentração, né, de processos de demanda de importação em algumas localidades e o recurso humano aí pouco e ainda, né, tá saindo, não sei, toda semana sai algum colega se aposentando aqui, sai um colega, sai outro colega, então uma situação que a gente logo ia colapsar. Tinha que dizer assim, a Anvisa não vai mais fazer anuência, acabou, porque não dá. Saiu 5 essa semana. Já saiu mais 5 aqui, então daqui a pouco ela tem uns 80 aqui no São Paulo inteira, né, aí tem plantonista, na prática, não sei se quem trabalha aí com gestão de pessoas, você chega, se você tem 20 plantonistas, você tem 1 ou 2, né, no dia, né, porque o pessoal roda, né, chega à noite, etc. Então, a turma estava muito enxuta. Tá? E aquelas filas, aquele tempo, tenderiam a explodir, a gente ficar com meses, não mais agora com dias. Então, ia ser inviável. Nós estávamos caminhando estava indo para um destino aí inviável. Bom, ao mesmo tempo, a gente tinha trabalhado ano passado, o pessoal já tinha feito uma experiência, que a princípio foi a título de emergencial, etc., que foi, ao invés de trazer os colegas para cá, depois do PEI, né, depois do peticionamento eletrônico, que vocês não precisam mais ter um protocolo físico, né, vocês anexam a documentação lá no antigo Vicomex, também saiu de produção essa semana, agora 3 semanas, né, agora no portal, né, anexa a documentação. Então, o colega analisava um percentual pequeno de inspeções, que a gente já falou, 1% de inspeção. Bom, por que eu tenho que estar com alguém no local onde está a carga, se ele só, efetivamente, 1% delas vão ter alguma inspeção? Então, a gente já tinha uma experiência de trabalhar com essa anuência remota, né? Então, a gente viu que nessas anuências remotas a gente melhorou o tempo, né? Quando se começou lá em novembro, né, a gente estava até com 1 mês lá em Santos, né? Ali foi, efetivamente a gente começou em maio, né? Foi em maio que tinha começado a distribuição, né? E quando a gente estava olhando em junho ali, os prazos tinham caído, né, pela metade ali, estavam bem gerenciados naquele momento. Claro, a gente estava tendo ainda aposentadorias, então estava tendo mais aposentadorias, mas assim, estava funcionando. A gente passava trabalho para os colegas analisavam, via documentação, fazia eventualmente exigências para vocês, né, e estava avançando. Então, a nossa ideia foi que a gente começasse a fazer isso de forma, não sendo como emergencial, mas como sendo mais a regra. Tá? Então, aí a gente propôs, então, fez um projeto, estruturou e levou para a direção, que era o projeto de melhorar a performance das unidades da Anvisa na fiscalização dos processos de importação pela modalidade Siscomex, que o objetivo específico a gente queria, então, implementar metas de produtividade na liberação de produtos importados, ou seja, tinham colegas que faziam 5 LIs no Brasil, tinha colegas que faziam 30. Né? Então, poxa, vamos otimizar melhor a utilização desses recursos humanos. Ampliar o número de postos que emitem a primeira manifestação, liberação de produtos na modalidade até 7 dias. Então, a gente estava ainda com uma visão de posto, que a gente muito não está aqui. Né? Acho que essa visão de posto que vocês acompanham, ela logo talvez não faça mais sentido. Né? A gente nem quer ter essa fila aqui, não quer ter os 7 dias, quer estar a questão de estar produtivo e estar reduzindo riscos. Implementar o modelo de gestão de risco de processo de importação na modalidade Siscomex, ou seja, hoje todo mundo tem o mesmo tratamento de tudo, de qualquer coisa que vocês importem, todo mundo entrega os mesmos documentos, tem a mesma análise, os colegas tratam do mesmo jeito. Tá? Então, hoje eu não tenho foco no que tem mais risco, menos risco, se essa empresa ir no produto. E também implementar modelo de gestão da qualidade dos processos de importação na modalidade Siscomex, né? Ou seja, tem colega que faz exigências demais, tem colega que não faz análise que deveria fazer e assim por diante. Tá? E o que a gente pensou para atingir esses resultados? Né? Inicialmente, então, distribuir processos, é isso que vocês já acompanham. E a gente, nesse momento, trabalhou, então, basicamente assunto. O que eu posso passar para algum posto para que a gente reduza a fila, né, que estava aqui nos postos de São Paulo. Tá?
Depois a gente entendeu também que tem que trabalhar com métrica de produtividade. Não dá para um colega lá estar de boa fazendo uma análise ou quando tem para fazer e outro colega carregando o piano sozinho. Tá? Temos que ter mais colegas trabalhando. Isso também estava naquela primeira orientação que a gente define, ó, que todo especialista que está em algum posto da Anvisa, então a gente tem lá farmacêuticos, tinha unidade que tinha 6, 8 farmacêuticos em praias aí que estavam tranquilos. A gente disse, não, gente, é para ter token, né? Vamos começar a trabalhar na anuência. Então, e também a gente tem uma questão de dar a gestão de recursos humanos em qualquer lugar é difícil, né? E na administração pública ela é um pouco mais complicada, né? A gente tem bastante direito, né? E cobrar deveres dos colegas é difícil, né? Pela toda a forma que se organiza, né? Então a gente quer que os colegas sejam mais produtivos e aí a gente tem que estar usando o estímulo aí que o Marcos já comentou de trabalhar com eles, ao invés de ficar cobrando que ele faça horário lá, né? Bata a ponta, 1 hora, sai. A gente trabalhou que os colegas trabalhavam em 8 horas e eles fazendo mais 20%, né, a gente está trabalhando com dispensa de ponto e teletrabalho. Então, eles podem trabalhar de casa desde que trabalhe mais 20% do que o melhor colega trabalhava. Tá? Então, assim, não é todo mundo que quer, mas a gente já viu que o número de pessoas que querem dá conta do recado e sobra. Então, apesar de eu ter demonstrado ali que a gente está com o quadro indo para 1/3 do que eram há 10 anos atrás, a gente entende que consegue dar conta do recado desde que a gente tenha metas claras e uma produtividade que a gente acompanhe. E, para isso, a gente isso já existe na Anvisa, né? Nós não estamos criando para hipótese aeroportos, já tem na área de registro, já tem em outras áreas. A área de inspeção não faz sentido, mas de registro, as áreas de registro já estão, e outras áreas que trabalham com processos também meio, já estão colocando métricas de produtividade, e os colegas que se dispõem a trabalhar mais 20%, né, produzir mais do que elas trabalhariam em loco, elas têm já o regime de teletrabalho. Tá? Então, é algo que a Anvisa já vem trabalhando em outras áreas, e a gente está trazendo para os colegas que se dispõem a produzir mais 20%. Então, se era 30 LIs, ele vai ter que fazer 36 LIs aí, pode fazer em casa. Né? Claro, te acompanhando qualidade, não é fazer de qualquer jeito, não. Né? Fazendo da mesma forma que ele faria na unidade. Ou até melhor. Né? Inclusive, se o colega não tiver adequado, né, a gente tem premissa, enquanto gestor, até de substituir o colega, porque a gente tem mais colegas querendo adotar a dispensa de controle de assiduidade e teletrabalho do que a gente precisa. Né? Então, vamos usar o que a gente pode usar de bom na administração pública. Né? E motivar os colegas. A gente quer uma equipe bem motivada, disposta a produzir, com qualidade, tá? Que a gente está começando. Peticionamento e análise também, né, gente? Como o Marcos estava comentando. Com o peticionamento eletrônico, a gente só transformou em eletrônico o processo que era de papel. Ele ficou a mesma coisa, não mudou nada. Né? Então, assim, o pessoal está trabalhando nessas modificações que vão ser novidades, que elas vão trazer informação para nós, e nós vamos começar a ter informação para trabalhar a gestão que a gente não tinha. Hoje, a informação que eu sei das importações aí de, não sei, de uma Siemens aí que traz, não sei, 10 mil ali por ano, né? Vamos dizer, eu sei que ela traz de 1 a 10 produtos para a saúde o ano inteiro. É só isso que eu sei. Porque assim, a informação, que produto que ela trouxe, é um documento anexado no Siscomex. Eu não tenho isso lá, não sei se ela traz do equipamento de baixo risco ou de alto risco, não tem, né, qual o registro, é o de alto risco ou de baixo risco? Poxa, eu estou tendo problema com o quê? Né, com tal empresa. Nós não temos isso lá. Então, dificulta a tomada de decisão da gestão, né, que a gente vai dizer assim, ó, vou parar de cobrar tal coisa, mas por quê? Não tinha problema? Não sei. Tá? Então, hoje, o que está registrado na nossa base de informação é isso, de 1 a 10 produtos para a saúde, de 10 a 11 produtos para a saúde. É só isso. Eu sei que o CNPJ tal trouxe isso. E eu posso até olhar, mas teve tantos deferidos, tantos indeferidos, mas é bem escasso. Tá, gente? A nossa informação é muito pequena, por isso a necessidade de a gente trabalhar para poder aí sim fazer a parametrização com as questões sanitárias. Então, melhorar os nossos processos. Questão de indicadores, a gente tinha que trabalhar com painel de controle. Quem nos mandava os dados de fila era vocês. Quem é o pessoal acho que a BISA, a Braide nos mandava lá o tempo de fila. Imagina, nós Anvisa, eu estou sabendo o tempo de fila no nosso posto pela Braide. Né?
ótimo trabalho, a gente agradece, mas a gente tem que ter capacidade disso, né? A gente tem que ser gestor lá de dizer, opa, eu estou com mais problema aqui, né? Ou quando explodia, né? Daqui a pouco chega uma liminar da justiça, né? A Karina enlouquecida aqui, que adoeceu mais alguém, né? Aposentou mais um, né? Então, assim, a gente ficava, né, fazendo gestão mesmo só de incidente, né? Então, a gente precisa ter os nossos painéis, né, saber onde é que está pegando, opa, o tempo está aumentando ou o tempo está diminuindo. Né? Eu posso estar com 20 dias baixando, né, para 18, eu posso estar com 20 dias subindo para 30. Né? Então, a gente entender o que está acontecendo lá e conseguir estar monitorando esse processo que a gente está implementando. A questão da revisão da RDC, que é então, já era um processo que estava sendo trabalhado, tanto peticionamento como uma revisão da RDC, né? O que se quer é racionalizar esses procedimentos, né? E a gente vai ter que mudar muito aí, gente. Com essa nova visão do portal do comércio exterior, né? A parte de importação, a ideia é que o licenciamento se dê antes da chegada do produto. Não é pré-embarque, é a própria licença. Então, a gente, para ver regularidade da empresa, regularização do produto, né? Eu posso fazer isso antes. Né? Fiz isso antes, a empresa tem um bom histórico, ok. Está licenciado, chegou a carga, o problema não é com a Anvisa, aí é com a DUI, lá, com a DI da Receita Federal, aí é a questão do tratamento aduaneiro. Mas o nosso tratamento em relação à questão da regularização do produto da empresa, com certeza a gente pode estar trabalhando antes da chegada das cargas. E aquelas cargas que eu precisar olhar, aí sim, aí eu posso estar fazendo, opa, eu preciso me dar o mantra, que eu quero saber onde é que está a carga, que eu vou lá inspecionar, que aí vai ser num outro momento. Tá? Mas isso já está lá na visão da Receita, né, e do MIDIC, para a questão do novo processo de importação, que a gente entende que vai se refletir na resolução. Tá? E questão da gestão da qualidade, também já é um projeto lá que tem um ritmo que a gente acha que precisa melhorar. Até a formação desse grupo aí de teletrabalho, a gente está colocando como uma meta desse grupo, que é que eles definam os procedimentos operacionais padronizados deles. Tá, gente? Então, para não ficar um colega cobra, outro não cobra. Você já estava colega cobrando para embarque porque era condicionado, porque tem uma RDC de 2001, que ela entendia, porque a RDC de 2014 não foi explícita, não falou de recondicionado. Eu disse, mas se ela não falou, ela não fez a exceção, então cobre. Né? Você falou que é produtos para a saúde. Então, assim, essas compreensões de norma, o que exige, assim, a gente quer que esse grupo defina, né, e adote, né, de forma que a gente possa, inclusive, né, a ideia depois de amanhã a gente já trabalha com o grupo, e até a gente está discutindo via o pessoal aqui da BIMED, a gente vai ajudar a divulgar com vocês, fazer um webinar, o pessoal de registro de produto para a saúde já utiliza, né, que a gente combine com os colegas, ó, colega, todo mundo vai cobrar assim que cobra. E aí a gente combine com o pessoal que operacionaliza, né, combine com vocês também, aí vamos fazer um webinar, dizer, ó, a gente cobra isso, isso, isso e isso. Tá? Opa, mas por quê? Porque está na RDC, a gente não cobra nada mais do que está na resolução. Né? Aí tem coisas que a gente vai precisar, né, melhorar a resolução para não cobrar ou cobrar diferente em alguma coisa. Tá? Mas a ideia é que a gente consiga combinar com a equipe e depois combina com vocês e evitar esse ruído todo que a gente às vezes tem, né, em relação à análise dos processos. A questão também, gestão de risco, né? Então, acho que se tinha uma ideia, está mudando, né? A gente está falando, é um projeto que a gente está trabalhando ele e mudando, fazendo os ajustes. A gente, inicialmente, o pessoal já estava trabalhando com a previsão para trabalhar no que vem, ia ser muito automatizado. Eu já começo a entender que não dá para automatizar tanto não vai ter nunca um software que faça análise, já sai um canal verde. Né? Eu acho que vai ter ainda muita intervenção humana ainda ao longo do tempo. Os processos de vigilância sanitária eles não são bem claros, às vezes tem umas que as informações todas não estão disponíveis, né, nos sistemas de informação. Então, não acho que a gente vai ter aquela ideia inicial que se tinha, que como a receita, que já sai. Eu acho que a gente vai ter algumas coisas automatizáveis, outras não. Né? Então, a questão de canais, ela é possível, né? Ela não prescinde, né, que a gente tenha o sistema, mas ela prescinde que a gente tenha regras. Né? Que a gente possa dizer, opa, nessa situação é verde, o colega não precisa parar, ficar abrindo documentação, ficar conferindo o registro, vai embora. Né? E outras situações não, opa, essa aqui sim, é o canal amarelo. Opa,
exige documentação, exige certificado, etc. Né? Opa, situação de alto risco, vermelho, tem que verificar. É produto controlado, né? É um equipamento aí que a gente está com um alerta de tecnovigilância, que, opa, vamos lá ver se está vindo, o que está acontecendo. Tá? Então, a gente tinha uma visão inicial, mas acho que talvez a gente vai ter que fazer algumas correções de rumo aí no que a gente está entendendo que vai ser a nossa parametrização. Né? Porque a gente envolve informações de validar registro e regularização de empresas, né? Que não são tão... e que estão dentro do universo da vigilância sanitária, por exemplo, alimentos, né? Não é o caso de produto para a saúde, mas alimentos, por exemplo, não tem autorização de funcionamento da Anvisa. São todas locais com estado e município. Né? Como é que eu vou automatizar, saber que uma empresa está regularizada? Hoje eu não tenho essa informação disponível, a não ser que vocês anexem a licença lá quando é serviço de alimentação, né? Quando é uma empresa de alimentação. Tá? Mas assim, opa, produto para a saúde talvez eu já tenho. As empresas têm que ter autorização da Anvisa, tá? Uma informação com a gente. Mas, por outro lado, e a declaração do detentor do registro? Né? Hoje é um documento que vocês têm que anexar, quando a empresa não é a dona, não é a proprietária do registro. Né? Dá para automatizar isso? Como é que eu boto essa informação lá no banco de registro que, opa, essa empresa desse registro deixa aquele CNPJ trazer? Porque senão não vai ser automatizável. Nunca vou ter um canal, sempre vai ser amarelo para esses casos. Porque eu vou sempre ter que abrir e olhar, opa, esse aqui não é o do registro. Opa, mas o do registro tem um documento aqui dizendo que ele pode. Então, assim, tem muita coisa aí que a gente tem que entender como ter essa informação para depois poder automatizar. Então, a gente já quer automatizar, nunca vai cair, vai estar todo mundo caindo tudo sempre no amarelo. Aí não funcionou, a gente continuou do jeito que está. Sabe? Então, a gente acho que precisa muito mais entender o que são os nossos critérios de risco, né? E aí, trabalhando o que a gente precisa para tornar eles automatizáveis aí dentro da forma que a gente trabalha, com registros e autorizações e licenciamentos. E, finalmente, aí a questão do OEA, a gente também colocou no escopo. Né? A gente teve com a Rosana aqui na BIMED, né? Vendo o evento lá da questão do OEA. Né? Alguns colegas já tinham acompanhado, mas é mesmo uma discussão distante para a gente lá em portos e aeroportos, né? Porque a gente ainda tem muito análise processo por processo, né? E a gente não... Algumas unidades, assim, os colegas, né, já tinham um acúmulo, trabalhavam sempre com a mesma empresa, né? Ok, essa empresa precisa parar aqui porque ela está sempre trazendo a coisa bem organizada, não tem histórico de problema com ela, mas isso não era em geral. Então, a gente não era nem institucional no sentido de ser um padrão de trabalho nosso. Tá? Então, assim, a gente não tem muito histórico dessas empresas ser organizadas internamente para poder dizer, poxa, essa empresa não tem problema, pelo menos nos últimos 5 anos. Né? E outra, o EA também, né, a visão dele não é só histórico, né, como era o Canal Azul. Né? O EA são empresas que investem, né? Investem em controles, né? Investem na certificação dos seus parceiros, né? Na sua cadeia logística. Então, é mais do que um bom histórico. Né? Que até a Receita levou os que já eram azul para dentro do EA no básico. Né? O EA conformidade, né? Parece o primeiro nível. Né? Mas a ideia é que as empresas, né, demonstrem isso. E acho que é uma questão que a gente tem que começar a discutir também na questão da vigilância sanitária. Né? Tem empresas que investem. Né? Você tem o seu produto que é sobre refrigeração, ela bota lá os controles de refrigeração, né? Só trabalha com determinado transportador, com determinada unidade, porque ela demonstra que controla, que armazena bem, que tem os cuidados necessários com o seu produto. Né? Então, tem empresas que investem e a ideia é que a gente consiga reconhecer isso. Né? O mapa já começou, né? Ele já está discutindo, já está querendo colocar seus padrões lá, para que as empresas apresentando esses controles, a gente nem olhe mais nos processos, né? Avalie a questão dela como um todo na ótica do licenciamento. Desculpa. Só quero reforçar essa pergunta para você, porque há empresas, nós até já formalizamos isso junto à Anvisa, elas querem ter uma luz verde da Anvisa que vai seguir a OEA para poder fazer os investimentos. Então, quanto mais cedo vocês puderem dar esse retorno, porque tem algumas que estão aguardando, falam, olha, posso investir? Porque para investir não ter utilização,
Então, é muito importante que vocês formalizem isso para a gente. A gente viu aqui, né, o pessoal acho que da BASF que já fez, né, Rosa? E é alto, né, envolve 120 pessoas, eles falaram, né, assim, que só para os padrões, né, o pessoal tem que criar nos seus depósitos toda uma questão de segurança, mais probiótica da receita. Nós temos que entender qual é a questão sanitária, né, quais são os nossos requisitos que às vezes não estão explícitos, né, e muitos deles até estão na parte do CBPF da indústria. Então, muita coisa a gente já faz lá quando vai na indústria. A gente já olha lá o recebimento, né, armazenamento e etc. Né? Então, assim, o que a gente precisa mais, né, de exigência que, de repente, que a gente já faz e organizar isso, né, as AF de transportadora, se a transportadora é regularizada, etc. Então, eu acho que a gente amplia os controles, porque hoje lá o colega fica super preocupado. Nossa, a carga aqui estava ótima. Aí bota no caminhão, sai dali, nunca mais viu, né? Aí, nossa, ficou todo, ficou climatizada, tudo certinho, aí o cara para no caminhão, desliga ali, não sei, furou a roda, né? Fica na estrada. Às vezes pode o controle ali, toda a preocupação que se teve, né, não ter refletido depois na segurança do produto lá na frente. Tá? Então, a gente entende que é um ganho, mas também é algo novo, né, para a vigilância sanitária, que tem esse papel de polícia ali, né, ver a documentação, etc. Né, mas acho que também a gente já tem isso no CBPF. Né, a Anvisa vai a cada 2 anos nas indústrias, não fica lá toda vez, deixa eu ver esse produto aqui se está certinho, se você fez os controles. A gente vai a cada 2 anos. Será que a gente não tem já como fazer isso nos processos de importação? Né, validar a cadeia toda, né, ter documentação, a empresa guardar registros e, eventualmente, a gente vai lá, fiscaliza, se for o caso, se tiver alguma situação maior. Bom, gente, então, assim, esse era o escopo do que a gente apresentou naquele momento para a diretoria. Tá, isso lá, Marcos, né, apresentou para todos os diretores, então, assim, isso não está normatizado, tá, a questão do EA, mas a gente botou no escopo do que a gente entende que tem que trabalhar de iniciativas para a melhoria e reduzir as filas e aumentar a segurança. E a gente está na revisão do 81. Né? Acho que da mesma forma que o pessoal do setor lá estava na reunião cobrando que a gente desse tratamento, quando é aquela empresa que compra para outra, né, por leasing, né? O pessoal, olha, mas eu tenho uma modalidade de importação que eu faço, vem no meu nome, porque né, vem para o banco, aí o banco leva para o hospital. Então, se, poxa, hoje a gente não prevê isso, mas é uma modalidade de negócio, ela não é importante sanitariamente, ou como é que a gente trata ela sanitariamente? Acho que da mesma forma é um aumento. Né? A gente botar no escopo da RDC essa previsão em que instrumentos, né? Aí, se a gente cuidar também, para a gente quer resolver tudo na RDC, também não sai RDC nunca, né? Vai ficar outros. Mas é preocupação aí, né, Elisa? Mas assim, a gente está com um instrumento maior que faz a questão das importações que a gente pode estar trabalhando. Bom, gente, então assim, a gente também chegou. Ops, tá pulando aqui. Aqui. Bom. A gente também botou isso no cronograma, então tem atividades que a gente já implementou, de estar trabalhando com distribuição de processos. A questão de métrica de produtividade, a gente foi discutindo com os colegas, né? Poxa, quanto tempo leva para isso, quanto tempo leva para aquilo, né? Tem propôs agora para teletrabalho, tem que ajustar ainda, tá, gente? Porque, que nem isso, como eu falei, tinha colega que fazia 5, achava muito, tinha colega que fazia 30 e fazia até mais um pouco. Então, a gente precisava entender, né, até tem processos que têm complexidades diferentes. O peticionamento e a análise, a expectativa é que a gente já tivesse em produção, tá? A gente vai mostrar que já está pronto, só que a gente estava aguardando alguma coisa. Questão de indicadores, a gente já está tendo alguns. Tá? A gente tinha, acho que a Anvisa tem muita informação lá, né? A gente recebe muita informação de vocês, produz muita informação, mas às vezes tem dificuldade de produzir painéis, relatórios, análises. Tá, mas a gente já está começando, criando uma cultura institucional de usar recursos aí de inteligência analítica, né, os BIs. Né, então, está crescendo isso na Anvisa, está ficando mais fácil para a gente. A questão da revisão da RDC é um processo contínuo, aí, a expectativa de terminar lá em fevereiro, mas Central EA demora um pouco mais. Eu não combinei com a... Mas vamos lá. Mas aí a gente mudou um pouco a ideia agora com a RDC, então acho que a gente trabalha as coisas mais críticas primeiro. Questão de qualidade, gente. O pessoal já concluiu
tá em revisão o procedimento básico, o grupo vai começar a entrar nos detalhes, tá? Mas a ideia é ter isso descrito. A questão de gestão de risco, a gente coloca um pouco para frente ali, tanto o EA, para começar mais essa discussão, porque acho que um depende do outro, né? A gente precisa entender quais são os riscos que a gente quer estar trabalhando, para a gente poder também definir o que a gente quer acompanhar com as empresas. Tá? Claro, a gente sabe, eu estou dizendo assim, de gestão, eu dizer assim, poxa, isso é crítico. Olha, a regularização da empresa, tem que estar regularizada. Tá? Se aplica a todas, aqui situações, qual que não estão, etc. Então, está bem claro. Então, assim, todos os critérios, armazenagem. Poxa, armazenagem é uma questão intrínseca da carga ou não? Ou é do local de armazenagem, né? O risco da carga ou ela não se auto-armazena, né? Alguém bota ela em algum lugar, alguém manipula ela, né? Então, não é da carga, né? São desses locais. Então, a gente tem que separar. Opa, gestão de risco da carga, outra gestão é dos locais. Então, a gente precisa ficar bem claro essas questões para conseguir entender também o que vai estar trabalhando com as empresas na questão do OEA. Aqui, eu acho que só que saiu no boletim de serviço. Por quê, gente? Essa orientação não é RDC, não é para vocês, né? Não é uma exigência para o setor, né? Quando a gente faz alguma definição interna para as nossas equipes, está no regimento interno da Anvisa que a gente faz uma orientação de serviço. Então, assim, por quê? Porque tinham colegas que ficavam inseguros, gente. Por que teve que sair uma orientação? Né? O que foi isso? Porque tinham colegas que ficavam inseguros de botar o seu CPF, que nem o pessoal diz, né? Botar a sua chavezinha, não estou com o token, então. Mas entrar lá e anuir uma carga que ele não tivesse do lado, sabe? Então, havia uma cultura de tinha que estar na força-tarefa, tinha que estar localmente, tinha que estar no posto, né? Apesar de algumas unidades nossas não ficarem ao lado dos terminais, mas era uma ideia que se tinha de que, tipo a jurisdição da Receita, né? Que também o pessoal da quebra de jurisdição, etc. Mas conversando com o Medina, lá com a turma nível central, eles também têm que ter essa mesma ideia, estão discutindo no portal do Comércio Exterior, de que talvez é melhor a análise nem ser do lado da carga, porque às vezes fica um agente sozinho do lado do, né, dois, e eles entendem que fragiliza o processo deles também, né? Então, tinha uma ideia um pouco de jurisdição, né, que tem que estar colega na unidade, então a gente teve que fazer essa definição institucional de que pode analisar, você vai receber análise de outra unidade, né? Então, esse foi o objetivo maior dessa orientação, que era mobilizar os recursos humanos que a gente tem aí dispersos no Brasil, para que a gente não piorasse aí, que ia piorar muito esses tempos de fila, tá, gente? E, operacionalmente, a gente fez isso. Pegou lá o assunto que é não sujeito à fiscalização, né? Isso aí quando o pessoal traz os eletrodos lá, que o Marcos que encontrou, que estavam os eletrodos, disse, esse negócio não tem registro no Brasil, como é que chegou? Disse, como é que estava na nota? Não sujeito, disse que é para animal, para cavalo, o pessoal que traz coisa errada. Aí disse que era para uso veterinário, coisa que ele estava usando lá. Estava na clínica lá, assim, como é que chegou esse produto na clínica? Deixa eu ver a nota aí. Aí o pessoal bota para não sujeito à fiscalização, é por isso que os colegas depois ficam receosos. Estão usando em gente, aí os eletrodos, não sei o que, a bota, etc. e tal, dizendo que está para não sujeito à fiscalização. Mas como é um assunto que primariamente não envolve, né, análise de registro, etc., 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 então a equipe lá em Belém que está analisando. E aí nós tínhamos o impacto de tirar 37, lá no finalzinho, né, média dia em São Paulo, tá, de retirar 37 que estavam chegando nos postos de São Paulo por dia, vai direto para Belém, quando o pessoal peticiona nesse assunto. Da mesma forma, diagnóstico in vitro, a gente tinha 12 anuentes em Goiânia, tá, gente? Ali o númerozinho, ó, tinha 4 lá em Belém, que não chegava nada. Então, assim, opa, vou passar um trabalhinho lá para o pessoal em Belém. Goiânia também, perto da Anvisa, vários eram dali, vários voltaram para Goiânia por N razões. Disse, bom, vamos passar um trabalhinho lá para Goiânia, tirando mais 39 ELISA em média que entrava por dia de diagnóstico in vitro, aqui basicamente com a ELISA. Agora a turma de Goiânia estava... Mas a Elisa foi lá ensinar eles, ó, o pessoal faz assim, faz assado. A gente também se preocupou um pouquinho. Os colegas também foram lá ver com o pessoal de Belém. Sei que o pessoal às vezes exige uma coisa que não era para exigir, o colega entendeu um pouco diferente, mas o pessoal está melhorando. Medicamento está sendo tratado lá com o pessoal em Fortaleza. Tinha 10 anuentes lá também, né? A praia é bonita, atrai o pessoal especialista, gosta. Então, vamos botar trabalho lá para a turma, né? Também sai mais 54 processos que entravam por dia aqui em São Paulo.
Produto para a saúde, de 11 a 100 itens. Esse aqui foi a causa de toda... Né, a coisa não deu tão certo por causa daqui. A gente levou lá, entendendo que também que tinham 6 colegas lá, e quando a gente foi olhar Então, você pegar 6, 80, né, não dava tranquilinho, né? 12 processos para cada um por dia, a gente fez a conta ali, estava tranquilo. Na prática, aí uma estava gestante, outra foi para licença não sei o quê, um já ia para se aposentar. Então, assim, a gente tem problema quando também olhava os números de Brasília. Também a gente não inventou nenhum, tá, gente? Todos esses anuentes eram colegas que já eram anuentes, que já tinham, pelo menos nos últimos meses, estavam fazendo anuência de processos Siscomex. Então, a gente pegou e viu, opa, o colega está tranquilo lá, vamos passar para Florianópolis. Da mesma forma, pesquisa, a gente passou para o pessoal de Curitiba e alimentos, cosméticos, aqui saneantes, alguns itens a gente passou para Recife. Tá? Ah, por que essa bagunça aqui? Porque a forma que os nossos sistemas funcionam hoje, gente, não foi por nenhuma outra razão que não seja por isso. Era ver onde tinham pessoas e que eu conseguia passar alguns assuntos. Por quê? Porque nisso o sistema faz sozinho. Quando você peticiona, tem uma regrinha lá que ele olha qual é a unidade de despacho e manda para o posto. Tem outra regrinha que ele olha um determinado assunto de petição e manda para um posto. Isso já estava funcionando. Então, a gente pegou simplesmente e botou isso, colocando alguns processos a mais aí para localidades que a gente tinha anuentes. Como eu falei, tinha aqui, não é um processo, não é algo preciso, tá? Esses eram pessoas reais, assim, estavam ao longo dos meses fazendo anuência. Claro, aí deu o azar daquela unidade, o colega estava gestante, a gente às vezes não vê isso em Brasília, que a colega que está lá em Florianópolis estava gestante, que a outra colega tinha outra situação, etc. Aí quando a gente foi ver na prática, eram menos pessoas, que a gente foi complementando. Hoje outras unidades também estão fazendo anuência junto com Florianópolis. Tá? Ficou o nome Florianópolis, que tem a forma da gente fazer ainda é posto, mas na prática... quem está fazendo com Florianópolis são outras unidades, a Paraíba faz junto com Florianópolis, o pessoal de Sergipe faz junto com Florianópolis. Tá tudo. Então, assim, a gente está mobilizando vários colegas, eles estão também atuando. Tem colegas disponíveis, estão fazendo o processo. A gente antes levava os colegas, como eu falei, fisicamente, pegava o colega, botava no aviãozinho, pagava diária e passagem, ele chegava na unidade e ficava lá vendo a tela do computador. Então, hoje a gente só passa para o computador, que ele já fica sentado todo dia, ele já é um anuente, a gente só passa o trabalho para ele via sistema. Tá? Então, essa aqui foi uma primeira regra, uma primeira tentativa de alocar para atividades, para localidades que a gente tinha mais anuentes, porque a gente não conseguia fabricar anuentes de uma hora para outra. Né? Então, esses aqui eram os colegas que já eram experientes, não eram colegas novos. Claro, como... O pessoal de Florianópolis não via tanto produto para a saúde, né? Aí às vezes começa a fazer uma exigência daqui, uma exigência de lá, né? E isso, como o trabalho não fica com a gente em Brasília, né? Eu vejo mais prazos, reclamações, etc. Né? A gente às vezes não vê exatamente, né? E até pediu, assim, até via a BIMED, a gente pediu assim, ó, dá uma organizada aí, vamos ver o que está mais complicado, e a gente foi falando com os colegas, tá? Então, vai fazendo um ajustezinho, às vezes tem coisa que é compreensão mesmo, que as normas não estão claras, então tem coisas que a gente resolve na hora, tem coisas que demoram um pouquinho mais. Tá? Então, isso aqui foi basicamente o que a gente fez. Então, hoje a gente está lá com os colegas, hoje, amanhã e depois, para esse time novo. Então, o que vocês vão ver aí para a semana que vem, que todos os processos de produto para a saúde que diagnóstico vão estar no PVPS, que a gente chamou, Posto de Vigilância de Produto para a Saúde. Então, não vai estar em nenhuma localidade mais física. Tá? Vai estar numa localidade virtual ligada diretamente a nós em Brasília. A gente fez, no primeiro momento, a gente vai centralizar em Brasília, lá junto com a gente, que a ideia é a gente ficar... Porque quando a gente espalhou, deu muito probleminha, gente. E a gestão é local, então aí tinha que ligar lá para o posto, ou vocês mandam para a gente vai lá ver o que está acontecendo, por que está cobrando, não está cobrando, etc. Então, a gestão é muito difícil. Nós temos 77 postos, mais as 26 coordenações, e as pessoas estão lotadas nesse tanto aí de unidades, umas 100 unidades pelo Brasil, com suas chefias, com suas rotinas, que distantes geograficamente, o computador não funciona, a internet está ruim, N problemas, tá? Que
dificultam muito a gente aqui fazer a gestão mais próxima lá do detalhe, porque que o colega fez a exigência de apresentar o extrato da LI, se já tem ali, etc. Então, por que essas coisinhas acontecendo, elas ficavam muito distantes e difícil da gente, né, ver que o coleguinha fulano de tal. Então, a gente está fazendo essa outra estratégia, não estava inicialmente no plano inicial, a gente entendia que a gestão ia ficar mais local, mas a gente está fazendo uma centralização de uma equipe, de um time, que vai trabalhar só produto para a saúde. Tá? E aí, gente, a gente está lá o pessoal de tecnologia da informação, palestra sobre o futuro do trabalho, motivacional, para o pessoal entender que, né, como vai ser o trabalho, né, agora. As coisas também, na administração pública também chegam umas coisas empresariais também, gente. Ó. Aspectos de tecnologia de informação, né, o que ele precisa para estar trabalhando bem. Amanhã a gente quer trabalhar com a área de produtos para a saúde. A gente já pediu, gente, explica para o pessoal que tem risco 1, 2, 3 e 4. Vai até o 4, daqui a pouco tem mais número. Mas assim, olha, os colegas estão tratando tudo igual. Sabe? O colega esse dia indeferiu um estofamento, um encosto de cabeça estofado amarelo, uma peça, porque não viu no registro do produto, não tinha aquela peça, mas, gente, é o estofado. O pessoal de produto tem que dizer, explica para eles que vocês não botam lá todas as peças do registro do produto, sabe? Porque às vezes o colega lá não sabe, ele acha que tinha que abrir, tinha que conseguir ver no registro o encosto estofado amarelo do equipamento. E não tem. E o próprio pessoal do registro não bota. Às vezes eu não boto, é muita peça, alguns equipamentos não tem. Então, assim, eles passarem isso para a equipe. Então, assim, como é que vocês trabalham no registro, como é que tem classe de produto, para a turma entender, quando ele está avaliando a regularização do produto, o que é importante. Então, assim, estão fazendo exigência de besteira para vocês, não traz nada para a saúde pública, nem a área de registro lida com isso, mas o colega que está analisando do outro lado não sabe, ele acha que devia ter. Sabe? Então, o que é importante, tá? Na questão de registro, tecnovigilância também, os colegas agregarem isso. Hoje, a forma que a gente trabalha, é muito difícil para o colega identificar, a não ser que seja essas coisas que saem no Fantástico, de prótese mamária, etc. O resto dos colegas é muito difícil deles utilizarem informação no processo de anuência, então está sabendo que tem um alerta de tecnovigilância de determinado produto, eles não têm isso no processo de anuência deles. Então, é uma coisa que a gente quer começar a trabalhar, para as pessoas, sim, aí começar a ter foco nas coisas de maior risco. E também a questão dos procedimentos operacionais padrões. Né? Então, o que já está trabalhado, a gente vai trabalhar com eles. E à tarde, a gente quer que esse grupo seja um trabalho mais colaborativo. Né? Não dá para um fulaninho ser ótimo, outro fulaninho ser péssimo. Não, tem que ser um time. Né? Cada um pode ter mais habilidades que o outro em algum aspecto, mas que eles trabalhem junto, aí, usando ferramentas colaborativas. Aí. O pessoal usa muito o WhatsApp, né? Todo mundo aí. Mas o WhatsApp ele é muito pessoal, né? Então a gente quer usar algum recurso mais institucional para que esteja acessível, né? Que as pessoas fiquem nos recursos da Anvisa, que possa ser utilizado pelos grupos, então, as dúvidas técnicas, etc., que a gente consiga agilizar esse atendimento. E também já trabalhar com eles a análise de LI. Então, fazer já com eles lá, tirar dúvida. Tá? Gente, essa turma aqui ninguém é novo, tá? É só macaco velho aqui. Tá? Só a turma que já faz isso há bastante tempo. Então, não estamos colocando ninguém novo. A gente só vai levar o colega lá, discutir TI, dúvida de registro, dúvida de tecnovigilância, como que a gente vai trabalhar os procedimentos operacionais padrão, como o grupo vai colaborar e que dúvidas, né, que eles têm em alguma etapa ali da questão do sistema de usar a informação e questão de recursos humanos no outro dia. Tá? Ficou doente, como é que faz, etc. Esse grupo vão ser 25, a gente precisa inicialmente de 20 pessoas, né, para distribuir as LIs, o total de LI. E aí a gente quer ter um grupozinho que, se alguém sair por alguma razão, a pessoa possa substituir. Tá? Isso aqui já está pronto, tá? A gente já está homologado, já testamos, que é o novo formulário. Né? Hoje vocês preenchem o formulário, aquele Word ou PDF, lá, como as empresas geram, anexa lá no portal. A gente já colocou no manualzinho, já fez a notícia, porque já estava pronto, a gente ia botar em produção. Então, a gente já botou na sexta e disse, segunda-feira começam. Então, vamos avisar antes o pessoal. Só que o CEPO estava mudando também, né, gente? Vocês viram, né? Saiu o Vicomex, entrou o portal, né? Pucomex, não sei qual é os apelidos novos. Mas o novo ambiente, o pessoal fez a mudança só para o novo ambiente.
Aí, quando a gente botou, foi começar, estava chegando 2 padrões de informação para a gente, lá no sistema da Anvisa. Estava chegando do Vicomex, era um modelo antigo, e chegando do Pucomex no modelo novo. E aí o pessoal preparou o sistema só para o modelo novo, aí não pôde subir em produção. Aí, 2 semanas depois saiu do ar, né? Vocês viram, hoje não tem mais o Vicomex. Tá? Então, assim, teve uma mudança aí, que era uma coisa que a gente não estava no nosso planejamento, estava no do CEPRO, lá do pessoal do desenvolvimento do portal, que nos impactou, né? Porque aí a coisa estava diferente, a informação para a geração da GRU, e também teve N problemas, a gente está com bastante problema de geração de GRU, lá de integração de sistemas. A ideia é muito boa, mas a prática é difícil, né, gente? A ideia de integrar sistemas, mas até que a coisa funcione, né, orquestrar isso aqui para botar em produção é complicado, porque envolve a gestão do portal do comércio exterior, da receita e do MIDI, que é uma gestão dupla. 6 meses é com um, e 6 meses o outro paga, né? Aí, para a gente fazer qualquer mudança, os 2 têm que assinar, os 2 têm que ter previsão orçamentária, tem que passar por todas as áreas, o serviço público, as leis de contratação são, né, o processo é lento, leva meses, então, assim, orquestrar para que a gente consiga assinar o contrato, botar em produção, ter o cara lá. Outra, por exemplo, o pessoal só ia botar em produção, e tinha que primeiro testar e ver se estava pronto para funcionar, para depois fazer o processo de... Então, assim, são N coisas que dificultarem muito, né? Eu sei que não tem a ver com vocês, mas a gente estava pronto, testado, vamos colocar em produção, teve essa questão dos 2 portais estarem coexistindo, né? Estava ao mesmo tempo funcionando os 2, até saiu outro de produção e a gente conseguir testar. Então, já tinha alguma previsão para essa semana, eu tenho que voltar lá, eu estava fora semana passada para ver o que já está pronto. Mas a ideia é que vocês comecem a trazer aí informações do produto. Lembra que eu só tenho de 1 a 10 produtos para a saúde. Toda a informação que eu tenho no meu sistema de informação de uma importação, de um CNPJ, é de 1 a 10 produtos para a saúde. A ideia é que a gente vai começar a ter registro tal, produto tantos, registro tal, tantos, registro tal, tantos, né? E informações complementares, né? Lá é a telinha, né, que vocês botam, né, a subclasse do produto. Então, o número do registro é fechado, né, o tamanho, não aceita letras, etc. Então, assim, não vai entrar informação ruim, né? Nós vamos ter boa informação, data de fabricação, campo de seleção, né? Etc. Né? E também um critério lá que é importante, saber aqueles produtos que ficam sobre refrigeração ou sobre algum controle de temperatura, que vocês vão apresentar para a gente. Tá, gente? Que hoje é um texto lá que vocês colocam também, que demanda que o pessoal abra documento, etc. Então, uma série de informações que o pessoal precisa para fazer uma análise do se essa carga tem um alto risco ou não, já vão estar aqui. E CNPJ transportador, etc., etc., regime, vão permitir que os colegas tomem decisão, né, às vezes sem abrir a documentação, e a gente começar a parametrizar. Né, ou seja, dizer, opa, isso aqui, ok, posso ter uma conduta mais célere. Tá? Então, esse aqui é o que está no manualzinho. Isso aqui vai substituir o formulário de petição, vai ser uma petição agora eletrônica. Né? Ainda não temos integração com nenhum... E a ideia, gente, até futuramente, que isso aqui você vai preencher lá no Pucomex, no portal único. Tá? Se hoje você preenche no Danvisa ou preenche lá, isso não interessa. Né? A ideia é que essas informações que a gente precisa para avaliar, passem no futuro, aí, que é coisa para o ano que vem, tá, gente? Não é para agora, não. Mas futuramente vocês preencham num ambiente só. Vocês talvez não tenham nem que entrar mais no Danvisa. Vocês façam tudo numa janela, a ideia de janela única, né? Você preenche tudo lá. Tá? Hoje, ainda, né, a gente se comunica com eles, recebe lá, vocês já vão vir preenchido aqui a descrição do produto que vocês colocam lá na LI, já vai migrar para cá, então não tem que digitar 2 vezes. Vocês vão botar o número do registro, que vocês botavam lá na informação complementar, né? Agora vocês já vão botar aqui, parametrizado, certinho. Então, essas informações que a gente usa para análise vão vir para cá. E também o que já tem na LI, que a gente já usa, já vai vir para cá. Vocês vão só complementar o formulário com essas questões dos produtos e condições especiais de armazenagem ou outra informação. Tá? Acho que está enxuto. Acho que os colegas já apresentaram algumas vezes, já discutiram. Né? Então, já está pronto isso. Isso já, inclusive, já era para estar um mês aí, você já preenchendo aqui ao invés da petição. Tá? E o monitoramento que a gente já falou,
Tá, eu já passei para o Elson, aqui o pessoal dá uma olhadinha, né? A gente está plugado agora direto na base lá dos nossos processos, aí eu consigo saber exatamente que processos estão no posto esperando, na situação aguardando a análise, encaminhado ao setor, que é a situação de fila. Você peticionou, o processo foi gerado, está no setor. Tá? Então, e quantos processos estão em cada unidade nossa? Tá? Se você clicar na barrinha da unidade, ele filtra aí do lado aqui você tem por dia, né? Quantos ordenados você ordena ali, né? E um campozinho de filtro ali, se você quiser filtrar para ver onde é que está o processo, se está ainda na situação de fila, tá? Então, isso é só um filtro, isso aqui é exatamente o que o colega no posto está vendo. Então, quando o colega entra lá, a Elisa, ali a Karina, entra lá para ver a fila do posto, é exatamente isso aqui que a gente está refletindo para vocês, tá? Então, é um recurso que a gente vai subir, a gente vai tirar, a gente passou para vocês acompanhar aquela fila está bagunçada, porque ela olha de outra forma os processos. Então, essa fila aqui está certinha. Eu abro a caixa do posto, ela reflete exatamente o que vocês vão ver. Eu já passei para alguém testar aqui, tá? E o pessoal já ficou disponibilizar logo, eu pedi para adiantar esse aqui, porque já está pronto, para que vocês comecem a acessar. É um link, você bota aí no seu celular, você consegue aí rapidamente estar sabendo que dia que a unidade está analisando, tá? E se quiser consultar a situação do processo de você, se já saiu da fila ou não. Depois que ele sair da fila, ele vai para a análise, né? Aí são outros acompanhamentos que a gente faz. Então, esse aqui, a gente tem, como o Marcos falou, a gente está trabalhando alguns dashboards lá para a gente estar acompanhando quantos processos estão com cada colega, quanto tempo os colegas estão ficando com os processos. A gente está colocando, as métricas não são só de produtividade também, gente, são de tempo, né? A gente fazer tantos em 48 horas. Então, não adianta eu passar para o colega e o colega ficar lá uma semana, 15 dias com o colega lá para análise. Mas aqui, de forma geral, é só um monitoramento do tempo, tá? Esse aqui, o tempo é até a conclusão, tá? Tirado as exigências, que é um tempo lá com o pessoal. Então, é do tempo que o processo foi protocolado, ou seja, que entrou naquela situação encaminhado ao setor, até que ele foi concluído, tirando as exigências, tá? Então, a gente estava ali global, tá? Claro, aqui tem postos com 0 e tem postos com 20 dias, tá? Mas a gente, em média, ali está com 7 dias. Deu uma caidinha aqui, a gente mobilizou umas equipes lá, o que estava pegando mais era Florianópolis e também kit diagnóstico. Então, acho que vocês foi o setor aí que tinha mais, nós estava com mais tempo, porque os demais a gente estava todos abaixo aí, né, de 10 dias. Mas já teve uma reduzida aí, o pessoal já está operando abaixo de 20 dias, né? E a gente entende que com essa equipe aí a gente quer chegar para, não importa o tempo, mas não vai ser mais tempo, acabou. E outra coisa, gente, também, eu acho que a gente tem que se... Eu não entendo porque produto para a saúde, se a gente não pede presença de carga, vocês não conseguem entrar com o processo antes. E tem um recurso novo também, que eu não mostrei no formulário. O formulário, ele tem um campo que vocês vão poder criar, que a gente criou um status prévio agora, que não existia na Anvisa. Que vocês vão marcar aqui, ó, que vocês têm documentação da importação completa ou não. Então, assim, por exemplo, se eu não tenho todos os documentos, como a gente leva 3 a 4 dias até para gerar um processo, vocês vão poder botar a descrição, pagar a taxa, vai gerar o processo e depois você vem e adita. Tá? Aí, opa, agora eu tenho o documento. Aí você vem e adita. Tá? Então, a gente tem essa previsão por quê? Para que você consiga fazer antes da carga chegar. Eu faço aqui, eu já tenho as informações, já o meu setor lá já passou as compras que vai fazer, quais são os produtos, lote, etc. Eu venho, preencho tudo, gero a GRU e boto, opa, eu não tenho só o conhecimento de embarque, né? Então, eu venho aqui, marco não, gero o processo, compensou a taxa, 3, 4 dias depois, tem o conhecimento agora, aí faço um aditamento, no tempo 0, antes da carga chegar, você já está com o processo criado. Não precisa... Ou seja, se eu demorar uns 4, 5 dias, vai ser 2, 3 dias de armazenagem. Tá? Então, assim, a gente quer baixar o nosso tempo lá para baixo, mas a gente quer dar um recurso para vocês, inclusive, para vocês nos demandarem antes da carga chegar. Que, de repente, com a carga chegando aqui, eu já fiz até a minha análise. Então, isso a gente vai combinar com o pessoal lá. Como eu não tenho a presença de carga para produto para a saúde, né, vocês podem estar fazendo o processo tranquilo, né, bota o conhecimento lá que ainda está na norma como uma exigência, né, e a gente
já está pronto lá, o pessoal já cai o processo no mesmo dia. Então, esses tempos aí de protocolo a gente consegue superar com esse recurso aqui. Tá? A gente vai criar quando vocês botam aqui, ele não vai para a fila. Tá? Quando vocês botam, se você botar não, ele não vai para a fila. Ele vai ficar no estágio, protocolo, cria o processo, e ele vai para o estágio anterior à fila. Tá? Mas isso para a gente ganhar o tempo porque o sistema está instável, está lento, etc. E você chegou à carga, etc. A carga parada, carga parada, carga parada. Então, assim, a gente consegue criar os processos antes das cargas chegarem. Acho que é isso que a gente tem que... E a gente quer evoluir para conseguir fazer análise antes da carga chegar. Está tudo pronto antes da carga chegar. E quando eu precisar olhar, aí sim, opa, me diz qual essa carga eu vou precisar olhar. E já estou concluindo aqui, gente. Aqui só para dizer, o pessoal já está trabalhando lá nos POPs, como eu falei. O pessoal tem um colega lá que ele já trabalhava com isso em outra área da Anvisa, na área de inspeção, que já trabalhava com os procedimentos com o Estado e o município, ele está trabalhando com a gente. Aí tem toda uma disciplina de produzir o procedimento para que ele tenha efetividade. Tá? Então, assim, o pessoal já trabalhou questão de acesso aos sistemas e está concluindo o de análise básico, tá? Ou seja, fazer uma análise do começo ao fim, contando que, não entrando no detalhe se é produto para saúde, medicamento, mas o que é comum a todas as análises, e depois esse grupo trabalha os detalhamentos de produto para saúde, se tem um detalhe, mas quando ele passou por recondicionamento, aí tem um detalhe X, quando é um produto de tal tipo tem o detalhe Y, né? Então, que isso tudo seja contemplado nos procedimentos. E acho que também a gente tem que tratar coisas diferentes, né? Então, a gente também trabalhou em orientação de serviço a questão do depósito especial alfandegado, né? Apesar da resolução lá falava em depósito especial, ela nunca tratou o regime, né? Ela não fazia diferença nenhuma, ela só dizia o que é o DE, ponto. E aí? Faz o que quando tem uma operação de depósito especial? Bom, a gente discutiu, né, fez nota técnica, o pessoal da BIMED nos mandou subsídios, e a gente, né, entendeu que a posição, né, a proposta é procedente, não faz sentido a documentação que hoje eu prevejo para uma carga que já está depositada às vezes, há anos aqui, pode estar, né, no depósito lá da empresa. Então, a gente já orientou e está trabalhando com os colegas no sentido, e discutiu com a área de registro, de fiscalização, olha, faz sentido, o que você concorda com a gente? O pessoal se posicionou favorável, e a gente já orientou para ter um tratamento simplificado, né? Então, o colega lá não fica olhando todas, eventualmente ele olha alguma coisa, é bobina, peça de reposição, lâmpada, né, etc. Então, o colega eventualmente verifica alguns itens, mas o tratamento que ele dá, ele não vai ficar abrindo documentação anexa, etc. E tal. Hoje eu não tenho como fazer por regra de sistema, tá, gente? Porque o parâmetro do depósito especial ele não está em nenhum outro lugar que não seja naquelas portarias publicadas no site da Receita, né? Então, ele não tem um parâmetro do Siscomex, nem nada. Então, a gente até já demandou, logo vai ter, já estava quase pronto, o colega estava só fazendo teste, porque hoje, quando eu boto um assunto 90, não sei o quê, o pessoal bota no código do sistema, então você tem que entrar na programação lá do DataVisa, etc., né, que é o nosso sistema, tem que botar o código lá dentro, a colega testa para ver se funcionou do jeito. Né? Então, o pessoal já vai criar um código de assunto, então essas são 5, 6 empresas, né, que operam nesse regime. Elas vão, mas assim, em termos de processo é expressivo, né? A gente viu lá, eram uns 20 mil processos por ano. Então, assim, chegava a ser uns, não sei, 5% aí do que a gente trata de processo era de depósito especial. Congonhas com 1 tonelada de coisa lá. Então, assim, a gente já fez uma orientação, né, e colocou para os colegas lá, os colegas estão processando mais porque entende que é um regime. E a ideia é a gente também discutir, pensar outras coisas, né? Produto recondicionado, às vezes a norma é antiga, tem entendimento antigo, né? Porque são mesmo de peças, né? Peça é uma coisa dúbia, né? Porque é produto para saúde, mas não é, depende se a peça for, aí depende. Então, são assuntos ainda que não estão claros. E o papel da anuência, né, gente? Mais que tudo, acho que a gente tem que pensar, nós, enquanto órgão de controle, assim, o nosso papel, se a anuência o tratamento administrativo no sistema de comércio exterior é o momento de fazer determinado controle. É o melhor momento, é o momento da vigilância sanitária fazer aquele controle. Tá? Eu acho que isso que está sendo cobrado da gente lá que trabalha. Tá? Então, assim, a gente está fazendo umas discussões de pontos aí
particulares também, então tanto a visão global, né, também como essas situações particulares que a gente precisa, se merece, que nunca olhou. Na verdade, o pessoal já tinha feito algumas discussões sobre ideia, mas acho que não tinha só operacionalizado. A gente buscou operacionalizar dessa forma, tá? O que dá para fazer hoje? Vamos fazer um tratamento simplificado. O que é? Colega, não fica... Não se presta ainda. Eu não consigo tirar ainda as exigências de documentos porque ela está no RDC. Então, infelizmente, vocês têm que ainda que anexar, mesmo sendo DEA, né, etc., documento A, B, C, D. Né? Mas, pelo menos da nossa parte, orientar a equipe de que não se presta análise no mesmo modelo dos outros, e com isso a gente ganha, processar de forma mais ágil, pelo menos esse regime, que a gente já tem uma visão clara de que o risco é baixo, né, ou se é que existe, né, mas hoje ainda está na RDC. Tá? Então, hoje eu não consigo tirar, dizer, não precisa, ou botar destaque na NCM lá, que eu até vou dizer assim, só se aplica o regime X. Eu não consigo hoje, porque ainda não tenho esse tratamento diferenciado na resolução para a parte de vocês. Mas para a parte nossa, eu posso, por orientação de serviço, dizer, colegas, façam desse jeito. Tá? Então, acho que já deu um ganho ali, a gente já ganhou um pouco de tempo em Congonhas, mas com essa limitação que a gente tem 2 colegas, aí você aposenta, você não sei se aposentou algum de lá, então assim, a turma enxuta mesmo, e a gente acaba quase enxugando o gelo, né? Porque você dá um tratamento, tenta botar uma equipe lá e se aposenta 2. Aí, assim, tá assim toda semana lá, gente. Tá? Então, como a gente falou, assim, é um projeto, tá? A gente está aberto a discussão com o setor, aí, assim, individualmente, por empresa mais complicado, são muitas, né? Mas a ideia, pelo meio das organizações, entidades, associações, a gente, né, vocês converjam aí e apresentem para a gente aí propostas. Né? A gente está em revisão da RDC, né? Mas está entrando formulários, dá problemas, sabe? Mas a gente vai tendo ganhos. E, assim, que não tiver ganho, a gente também tira, né? Não ajuda em nada, mas nem para nós, nem para vocês, mas assim, aquilo que estiver dando ganho, demora um pouco, é difícil, nossos sistemas de informação, eles são uma solução, mas até eles amadurecerem, né, estarem em forma de utilização adequada, eles têm um tempo aí, né, dão bastante erro, etc. A gente tem passado por muita instabilidade lá, a gente estava sem suporte há algum tempo, né, agora que o pessoal contratou uma nova empresa e também está com muitos problemas aí, mas a gente espera que sejam superados e a gente atinja aí o nosso objetivo, que é tirar essa meta de fila, que de repente não tenha fila, não seja importante. Né? Se alguma coisa está parada é porque eu preciso lá olhar a carga, senão, para que eu fiquei parando uma carga se eu nem ia olhar ela? Né? E aí, não seja uma questão mais a Anvisa na fila dos produtos aí no Brasil, e a gente possa ter meta, sim, de risco. Que a gente demonstre aí o nosso papel para a sociedade, né? Dizer, olha, essa empresa não trouxe esse produto, eu retirei X produto, porque não era para trazer, porque ele estava trazendo de forma errada, não era para o fim, não tinha um registro adequado, né? Tem um alerta grande sobre esse produto, então que a gente comece a construir, sim, metas de resultado que a gente demonstre para a sociedade, e acho que aí vai ficar claro com vocês, né, se a nossa atuação, por que foi, por que a gente agiu, que muitas vezes hoje não é. Né? Muitas vezes a reclamação que a gente tem é que a gente está fora pedindo coisa que não está na resolução, né? E não fica claro as exigências, etc. Então, a gente está em esforços aí para mudar esse cenário, e vocês vão ver mudanças nas próximas semanas, principalmente com a área de vocês. Tá bom, gente? Obrigado.